Irmãos, boa noite. É um privilégio o Senhor estar aqui. Novamente agradeço pela oportunidade do conselho dessa igreja, a pessoa do pastor Daniel. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a exposição no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o 15, mas a nossa exposição nessa noite ficará até do verso 7 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Saber que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus queridos, William Wilberforce, ele foi um cristão parlamentar britânico no século XIX, um homem muito rico, de muitas posses, mas que ao fim de sua vida ele se viu pobre. Ele viu a pobreza tomar de conta da sua vida. A saúde dele ficou tão abalada, a ponto dele ficar com seus olhos fracos e doloridos, o seu estômago propenso a uma colite, que é uma inflamação do revestimento do colo, lá no intestino grosso, e aquilo provocava angústias, dores muito fortes, dores abdominais insuportáveis. E esse corpo foi se mantendo debilitado, mas por longos anos ele conseguiu se manter. No entanto, foi através desse vaso quebrado que Deus operou a abolição da escravidão na Inglaterra no dia 23 de fevereiro de 1807. A sua fraqueza física
era o palco onde a força moral de Deus brilhava. Ao olharmos para os versos de número 7 ao 15, nós somos convidados a tentar a esconder as nossas rachaduras. Aqui Paulo, meus irmãos, nos ensina que o Evangelho, ele não nos torna super-humanos. Ele nos torna recipientes onde a ressurreição de Cristo pode ser vista por um mundo que também está quebrado. Diante de um mundo que exige perfeição, a força inabalável e fachadas impecáveis, a palavra de Paulo nos confronta com uma pergunta essencial. Até que ponto nós estamos tentando esconder as nossas fraquezas, sem perceber que são justamente as nossas rachaduras que permitem que a luz de Cristo brilhe para o mundo? É necessário compreender o que de fato Paulo está falando aqui nesse momento. Quando ele decidiu escrever essa segunda carta aos irmãos lá de Corinto, sabemos que era uma igreja muito trabalhosa, uma igreja muito difícil de lidar, muitos problemas. Mas o que levou ele a escrever novamente essa segunda carta? Paulo está engajado nesse momento aqui, meus irmãos, a defender-se das acusações de falsos profetas, de falsos mestres que haviam se infiltrado naquela igreja. Porque esses homens estavam querendo minar a autoridade de Paulo. Eles estavam com controle, com evidente desejo de controlar esses irmãos naquela igreja. E essas pessoas nós podemos chamá-lo aqui de judaizantes. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar muito bem de quem eram essas pessoas. E de fato eram esses que estavam perseguindo esses irmãos da igreja de Corinto e também aqueles que estavam minando o pensamento daqueles irmãos a não levar em consideração o que Paulo estava dizendo para aquela igreja, o que Paulo havia pregado sobre o evangelho na cidade de Corinto. Ou seja, eles estavam dizendo: vocês vão levar em conta mesmo o que esse homem está falando? Daí a importância de novamente Paulo escrever essa carta aos Coríntios. E a estratégia do nosso amado apóstolo Paulo é de que ele queria chegar a essas comunidades para então ir de frente com todos esses ensinamentos. E qual eram os ensinamentos desses judaizantes? Eles queriam exatamente apresentar as obras da lei do judaísmo. Eles queriam colocar ainda a lei mosaica, a lei de Moisés, como sendo o complemento necessário para a fé em Jesus Cristo. Eu faço uma provocação aqui, abro aspas. Contém minhas palavras. Vocês ouviram do apóstolo Paulo que a fé é pela fé em Jesus. A fé, ela vem pela fé em Jesus. Não tem nada de errado isso. O que os judaizantes estão dizendo? Isso é incompleto. A fé não é só por Jesus. Porque além de você crer em Jesus, você tem que se circuncidar, ter que guardar a dieta dos judeus, ter que seguir aquele calendário religioso. Além disso, você não estava salvo por completo. Era exatamente isso que eles estavam querendo colocar nessa conjuntura daquela comunidade. Isso, meus irmãos, trouxe uma grande dor de cabeça para o apóstolo Paulo, pois ele teve que escrever também da mesma maneira lá os irmãos na Galácia, porque lá eles estavam dizendo que a fé era pelas obras, não era mediante a graça do Senhor. Então, meus irmãos, essas pessoas estão infiltradas no nosso meio. Não é diferente daquela região. E aqui representava a primeira heresia do primeiro movimento dentro do cristianismo. Paulo então se viu obrigado a não ter amor por causa do seu ofício. Isso aqui é uma defesa. É uma defesa por motivo egoísta. Mas não que ele estava querendo dizer que a minha palavra é a verdadeira, mas porque ele estava defendendo o evangelho. E nós sabemos que isso é verdade até o dia de hoje. Se uma pessoa ela está desclassificada moralmente, ninguém acredita mais nela. Especialmente se ele é um líder religioso. Ele pode ter dito verdades
Ele pode ter falado grandes verdades aqui, mas a sua credibilidade já não teria mais nenhuma utilidade. O interesse de Paulo em se defender nesse contexto não vai ser pessoal, mas vai ser por causa da autoridade da palavra de Deus, do evangelho da graça. Ele vem ensinando também aos gentios. E um dos argumentos utilizados por desses homens ditos judaizantes, é que ele não podia ser de Deus porque a sua pregação era rejeitada pelos judeus. Os judeus, eles não estavam mais crendo na mensagem de Paulo. De fato, aquilo era verdade. Alguns, inclusive, acreditavam que aquele espinho na carne que Paulo disse era a dor que ele sentia porque era rejeitado pelo próprio povo, pois os judeus não criam que Jesus era de fato o Messias anunciado pelos profetas. Isso estava machucando profundamente o apóstolo Paulo. Paulo também explicou, meus irmãos, que ele nunca falsificou a pregação do evangelho, para em nenhum momento isso resultar em uma maneira de ser aceito de forma facilmente. Se as pessoas não acreditavam que era porque estavam se perdendo, eles estavam caminhando para a perdição, é porque Satanás havia cegado o entendimento deles. Perceba como Satanás aqui está cegando o coração deles e estavam também enredando a mente dessas pessoas, impedindo de perceber a verdade do evangelho que é claramente exposta diante deles. Agora, estamos entrando aqui na nossa unidade literária do verso 7 ao 15. Paulo passa a responder mais um ataque. O fato de que ele apanhava em todo lugar por onde ele passava, isso justificava as prisões dele. Então ele estava sofrendo muitas perseguições por pregar de fato o evangelho. Os falsos profetas, meus irmãos, eles falavam da seguinte maneira à igreja de Corinto: vocês foram iludidos por um homem muito esperto. Ele se expressa bem, usa bem as palavras, a pregação dele pode fazer sentido, mas na verdade ele não vem de Deus. Primeiro, porque ninguém acredita nele. Segundo, onde ele passa, ele apanha. Ele é preso, ele é expulso da cidade, vai para a cadeia. Ele é chicoteado. Como é que essa pessoa pode ser de Deus? Como pode alguém ser assim e dizer ser de Deus? Será se nós também somos loucos aqui? Será se nós também estamos acreditando nessa falsa pregação? Paulo vai responder agora do verso 7 ao verso 15, o motivo pelo qual Deus permitia que ele passasse por sofrimento tão intensos. Paulo vai descrever sofrimentos por amor de Jesus. E são várias listas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 9 ao 12, está lá a primeira lista. A segunda está no verso 8 e no 9. A terceira está no capítulo 6. Então ele vai relatar na sua primeira carta os sofrimentos que ele passou por causa da pregação do evangelho. Esses sofrimentos, meus irmãos, eles são motivados pela pregação de Cristo, do Messias, o Filho de Deus, que provocava a reação desses judeus. Gentios, gregos e romanos, eles não estavam acreditando nessa pregação, porque a pregação do evangelho, ela pode trazer sofrimento, mas ela vai trazer vida para a vida daqueles que eram salvos, e cheiro de morte para a morte para aqueles que estavam perdidos. E os incrédulos estavam se levantando contra o apóstolo Paulo, contra a verdade que ele estava pregando, e eles estavam perseguindo de todas as maneiras possíveis o que Paulo descreve aqui como todas as dificuldades que ele passou. Como que Paulo via todo esse sofrimento? Veja o verso 7, por favor. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro aqui, meus queridos, ele consiste da mensagem do evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz que essa mesma mensagem é uma dádiva inestimável que nós levamos conosco em vasilhas de barro. O tesouro que Paulo se refere é o conhecimento da glória de Deus. É o conhecimento desse evangelho que é carregado em nós, que somos barro, que somos feitos de pó.
É a descrição de si próprio, a sua própria natureza humana, a sua fragilidade e a sua insignificância. O que importa aqui, meu querido, é que o que importa aqui é o tesouro que está dentro desse barro, não é o barro. Para que a beleza e o brilho das joias apareçam, é necessário que esse vaso seja quebrado. E é por essa razão que nós vamos meditar no tema tesouros preciosos, porém vasos quebrados. Para aquilo que está dentro, para que seja revelado, precisamos nos quebrantar diante do Senhor. E todo esse quebrantamento, meus irmãos, era que Paulo fosse humilhado, que ele tivesse tirado desse quebrantamento o seu coração e na sua mente, para que esse evangelho pudesse brilhar, pois o brilho do vaso não pode competir com o brilho do tesouro. Por isso que nós cristãos estamos submetidos por Deus nesse mundo, é um quebrantamento constante, para que a fragrância se manifeste como flores esmagadas. É como você pegar uma flor e esmagá-la. E para você extrair o cheiro dessa flor, você tem que quebrá-la por inteiro. E é isso que Deus faz exatamente com cada um de nós. Ele nos quebra. Ele nos coloca em pequenos pedaços. E ali Ele vai nos remontando. Ele vai tirando aquela casca grossa. Para que a glória do Evangelho brilhe através de nós, um tesouro em um vaso de barro. E Paulo continua, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, na parte B do verso 7. Meus queridos, que fique claro de quem é a excelência desse poder. Que fique claro quem é que está no controle. Que fique claro quem é o Todo-Poderoso que vai receber a glória. Para que a excelência do poder seja de Deus, é necessário que o vaso seja quebrado e o tesouro apareça. Para que todos possam ver que não é Paulo, apesar da sua inteligência, de um grande pregador e muito preparado, não são os argumentos dele. Ele é apenas um mensageiro, ele é um instrumento, ele é um vaso que precisa ser quebrado para que toda a glória de Deus seja manifesta. O que torna então tudo isso valioso, meus irmãos, não é o vaso, mas é aquilo que está dentro dele. Paulo é o vaso aqui, o tesouro é o Evangelho de Cristo. E quando ele é quebrado, essa glória de Cristo também, ela vai aparecer. Afinal, você deve se perguntar, por que eu sofro? E para que fique claro, não é por minha causa, eu não sou o autor do Evangelho. Paulo simplesmente vai dizer o quê? Lá no capítulo 12. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Cada um de nós, meus queridos, temos lutas, temos dificuldades. E eu preciso fazer algumas aplicações nesse primeiro verso. Em primeiro lugar, o combate ao evangelho da performance. Muitas igrejas hoje estão buscando vasos de ouro, líderes impecáveis, estruturas luxuosas e marketing perfeito. A igreja ela deve entender que a sua eficácia ela não depende de parecer invencível. Quando nós admitimos as nossas fraquezas e dependência de Deus, o evangelho ele vai brilhar muito mais. A igreja saudável é uma comunidade de pessoas que reconhece a sua insuficiência. Em segundo lugar, esse quebrantamento desse vaso para que seja manifestada a glória de Deus é que nós vejamos a humildade na liderança e no serviço. Nenhum ministério ou dom pertence ao indivíduo. É apenas um depósito de Deus. Líderes e membros devem evitar a autoglorificação.
Se houver crescimento numérico ou espiritual, a glória deve ser devolvida integramente a Deus. O vaso de barro nunca deve tentar levar o crédito pelo brilho do tesouro. E por último, meus queridos, nós devemos, em terceiro lugar, nós devemos focar na mensagem, mas não na estética dela. Por vezes a igreja gasta tanta energia enfeitando esse vaso com programas, com entretenimento, com vários tipos de atividades na igreja, com imagens públicas. A igreja está se destacando em um certo evento no meio social. Não que isso seja errado, mas não é a nossa intenção fazer isso. Mas que muitas vezes nós esquecemos de zelar pela pregação da palavra e a palavra do Senhor de forma verdadeira e fiel. Então a prioridade da igreja ela deve ser a fidelidade ao Evangelho primeiramente. Um vaso de barro limpo e simples que carrega o tesouro puro é muito mais útil do que um vaso luxuoso que está vazio ou contém um evangelho diluído. Apesar de todas as aprovações que Paulo passou, que ele experimentou, Deus o manteve vivo através desses contrastes. Como alguém se sente motivado a pregar o evangelho diante de tanta dificuldade? Veja no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu sou muito atribulado, Paulo está dizendo, mas a graça de Deus não me permite que eu fique angustiado, desesperado, porque Ele me sustenta para não tomar decisões precipitadas e impensadas. Deus concede paz e tranquilidade interior para ele não desistir. Paulo também vai dizer, perplexos, porém não desanimados. Aqui envolve um certo grau de surpresa quando ele está construindo isso aqui no grego. Muitas vezes Paulo não entende o porquê de tanto sofrimento. Porque tanto sofrimento estava ocorrendo com ele de maneira inesperada. Paulo foi picado por cobra. Paulo sofreu naufrágio. E esse homem insistentemente pregava o evangelho de dia e de noite. Será que eu e você teríamos esse mesmo vigor? Humanamente impossível, meus irmãos. Mas por tantas lutas que nós passamos, o que nos sustenta é a graça do Senhor. De fato, temos nossos pés de barro, mas o tesouro que cada um de nós carregamos, ele irá brilhar. Isso será como testemunho para aqueles que nos olham e percebem como ele aguenta tanta luta, tanta tribulação. Mesmo sem entender os caminhos de Deus, ele não vivia oprimido. Deus o mantinha animado, sem viver desesperado. Perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, não desamparados, lá no verso 9. A perseguição, ela vinha de todos os lados. Os judeus eram deles. Os gentios, a quem Paulo foi chamado para pregar, também era outro grupo. Os gregos, os romanos e até os falsos irmãos que estavam ali no meio deles. Mas ainda assim, ele não se sentia desamparado. Meus queridos, a providência divina fazia com que ele não se sentisse só. E essa providência estava com ele amigos muito queridos, como Tito, como Timóteo, como Barnabé. E esse é o consolo que ele poderia desfrutar no descanso do Senhor. Paulo também vai dizer que ele está abatido, mas não destruídos. Destruído seria a negação de tudo, virar as costas, dar o fim na sua vida, acabar com a sua carreira. Deus estava o mantendo no limite, sem deixar que ele fosse aniquilado. Então, para entendermos como isso estava funcionando, Deus pega Paulo e dizia para ele, para eu usar você, eu vou ter que quebrá-lo. Porém, eu vou mantê-lo no limite. Você vai sofrer, mas será o limite, pois se eu pesar a mão sobre a sua vida, você não vai suportar. Então, Paulo será perseguido, mas não vai ser desamparado.
Ele vai ficar abatido, mas não vai ser destruído. Ele vai ficar perplexo, mas ele não vai ficar desanimado. Sempre Paulo vai viver nessa tensão, vai viver nesse limite, para que assim Deus pudesse usá-lo poderosamente. Porque Deus não iria usar Paulo como um apóstolo arrogante, um apóstolo orgulhoso e cheio de si mesmo. Porque Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia as armas que ele tinha, como ele utilizar. Mas Deus então decidiu quebrá-lo, para que assim a sua glória, o seu perfume exalasse muito precioso. O sofrimento de Paulo, meus irmãos, não era um sinal de fracasso aqui, mas era um método de trabalho de Deus. O vaso ele precisa ser gasto e quebrantado para que o perfume do tesouro ele venha preencher toda a sua casa. E assim vamos caminhando para o verso 10 ao verso 12. Vejam lá, meus irmãos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meus irmãos, a razão pela qual Deus fazia com que Paulo vivesse no limite físico, mental e espiritual, era para que nessa morte de Paulo, a vida de Cristo se manifestasse e aquele tesouro pudesse se manifestar. Aqui é a mesma coisa que ele vai dizer lá no verso 7. Lá no verso 7 ele diz que o vaso que quebra para o tesouro aparecer. Aqui Paulo está dizendo que ele morre para que Cristo viva. Veja o paralelo. É a mesma coisa, só que ele utilizou linguagem diferente, levando sempre no corpo e o morrer de Jesus. Paulo tinha que morrer para que os seus ouvintes tivessem vida. Ele levava o corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifestasse em sua carne mortal. Ele vivia como alguém já condenado, que abriu mão da sua própria vida e se entregou completamente a Deus. O pregador, ele tem que morrer para que a vida de Jesus apareça. De que maneira a vida de Jesus se manifestaria no corpo de Paulo? A vida de Cristo, meus irmãos, ela torna-se visível justamente através da fragilidade e do desgaste desse apóstolo. Então são 3 formas que Deus vai trabalhar na vida dele. Então a vida de Jesus se manifestava quando Paulo, ele embora estivesse abatido e atribulado, mas ele não era destruído. Então a lógica aqui era, para qualquer observador externo, as surras, os naufrágios, as prisões que Paulo sofreu deveriam ser causa para ele encerrar a sua carreira e destruir completamente a sua mente. Porém, a manifestação dessa lógica, desse sofrimento todo, era o fato de ele continuar pregando com alegria e autoridade, provava que havia uma energia externa operando na vida dele. Meus queridos, a vida de Jesus era o combustível que mantinha o vaso de barro funcionando muito além da sua resistência natural. Em segundo lugar, na transformação desse caráter. Ao carregar essa morte de Cristo em seu corpo, Paulo deixava de lado as suas próprias reações carnais, como a vingança, o orgulho, a amargura, para reagir como Cristo reagiria. Aqui eu não estou querendo dizer que Paulo estava sendo como Cristo. Longe disso. O que eu estou querendo dizer é que Paulo agiu como Cristo, não de maneira substitutiva, mas como testemunha do poder da transformação do Evangelho. Quando Paulo ele era perseguido e respondia com amor, ou quando ele era caluniado e respondia com mansidão, a vida de Jesus ela estava claramente exposta em sua carne mortal. O corpo de Paulo tornava-se um palco onde o comportamento de Jesus era então aqui
reencenado. Esta aplicação, meu irmão, para você que está ouvindo exatamente isso. A morte em Paulo, ela gerava vida nos ouvintes. A vida de Jesus, ela se manifestava no corpo do pastor Paulo através da capacidade regeneradora da sua palavra. Por ele estar morrendo para si mesmo, o que saía de Paulo não era uma retórica humana, mas era poder espiritual que convertia e santificava as pessoas que o ouviam. A vitalidade das igrejas fundada por ele era a evidência biográfica de que Jesus estava vivo e operando através dos membros cansados desse apóstolo. Ele então vai dizer: nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O avivamento espiritual que muitas igrejas estão buscando hoje, na verdade, é a manifestação da vida vitoriosa de Jesus Cristo. Não é um poder sobrenatural, não é um evento extraordinário, mas é a igreja se envolvendo num evangelho puro e simples. O nosso Senhor lhe ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus, tem poder no céu e na terra. Ao ressurgir dos mortos, ele venceu a morte, o diabo, o inferno e o mundo. O Espírito Santo é quem faz isso. Ele traz a vida de Cristo para o seu povo de maneira intensa. E como é que ele vai fazer isso? Através da nossa morte. A vida de Cristo, meus irmãos, ela só se manifesta em nós quando nós morremos. Quando nós morremos para nós mesmos. Não é uma morte física. Dessa forma, o pregador, ele não deve buscar a autopreservação excessiva ou conforto emocional acima dessa missão. A entrega da sua pessoa à morte significa que o pregador se consome no estudo, na oração, na exposição da palavra. Não tão somente o pregador, mas você, como filho de Deus, a sua vida precisa transmitir essa vida de oração, essa vida de devoção. E esse morrer é por Cristo, não é por você mesmo. A vitalidade espiritual de muitas igrejas, muitas vezes é proporcional ao suor espiritual e à exaustão santa do pregador. Então nós temos aqui um exemplo muito claro de uma igreja que ela cresce, de uma igreja que ela é saudável. É por causa de um pregador, é por causa de um pastor, é por causa de um líder que se esforça, que labuta de dia e de noite, que sofre, que sua espiritualmente, labutando na palavra do Senhor, se dedicando para o bem da igreja do Senhor. O verso 11, meus irmãos, fala para sermos entregues à morte na nossa carne mortal. E isso exige autenticidade da nossa parte. A vida de Jesus se manifesta mais poderosamente quando o pregador ele não tem medo de parecer humano. Quando a personalidade desse homem que se dedica na palavra do Senhor de dia e noite é marcada pela humildade e pela admissão de que ele também precisa da graça para pregar aos necessitados, para pregar aos doentes, para dar esperança àquele que está angustiado, para animar aqueles que estão desanimados. As pessoas querem ver a Cristo, elas querem ouvir a Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitos pregadores estão construindo a sua carreira exatamente em cima da sua própria personalidade. Ministério do pastor fulano de tal, ministério do apóstolo fulano de tal. Esse jamais entendeu o que é o Evangelho. Esse jamais entendeu o que é o morrer por Cristo. O chefe do departamento, o líder daquela sociedade, ele entende que o trabalho está por causa do seu esforço, por causa das suas técnicas de administração.
por causa das suas técnicas de chamar atenção para aquilo que ele está ensinando. Mas ele não entendeu que de fato é morrer por causa de Cristo. Meus queridos, Deus nos chama para sermos vasos quebrados através de Jesus Cristo, que é esse tesouro precioso que se manifesta e abençoa outras pessoas. Lá no verso 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Mas antes disso, Paulo fala, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Aqui Paulo ele está utilizando uma linguagem quase que biológica para dizer sobre a morte e a vida, que ele está operando. Essa palavra operando, ela tem um sentido no grego de energia, algo que está em movimento. É como se houvesse uma transferência de carga. Em primeiro lugar, Paulo está querendo dizer que em nós opera a morte. Paulo ele está aceitando o poder de doador. Ele absorve o desgaste, o insulto, a fadiga e o perigo que ele estava envolvido. Ele permite que o ministério se consuma a sua vida física e emocional. Mas também ele vai dizer, mas em vós vai operar a vida. O resultado desse consumo não é o vazio, mas a vitalidade espiritual daqueles irmãos lá de Corinto. A igreja ela vai florescer porque o líder aceitou ser triturado. O verdadeiro ministério cristão ele é medido pela vida que ela vai gerar nos outros, não pelo sucesso que acumula para si mesmo. A igreja ela deve honrar aqueles que se desgastam silenciosamente por ela, entendendo que a maturidade dos membros é fruto do sacrifício de alguém. Infelizmente, por outro lado, o pregador arrogante, que quer a vida, que opere por ele, para ele, o brilho, o reconhecimento, e que a igreja o sirva, ele quer simplesmente que a igreja morra. O pregador, meus irmãos, você como membro da igreja, você como líder da igreja, você deve se perguntar, eu estou disposto a diminuir para que eles cresçam? Eu estou disposto a ficar exausto para que eles sejam revigorados? A aplicação aqui é que haja desprendimento. O verso 12, ele mata a ideia de usar a igreja para se sentir vivo ou importante. O pregador aqui, meus irmãos, é que vai morrer para que a igreja, então, ela tenha uma vida em abundância, essa vida espiritual. Então, o que sustentava Paulo em meio a tudo isso? O que sustentava Paulo era o espírito da fé. Quando ele fala, eu criei, por isso é que falei, ele está citando literalmente o livro de Salmos, no capítulo 116, no verso 10. O motor por detrás do seu ânimo era a crença na ressurreição dos mortos. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus depois do seu sofrimento é o mesmo Deus que ressuscitará também a sua igreja. É essa convicção que o tornava imparável. Ele estava envolvido por essa crença. Eu criei, por isso é que falei. Nada o afastava dessa fé e na obra de Jesus Cristo. Os mártires cristãos, meus irmãos, do primeiro século, eles estavam dispostos a irem para a arena, enfrentar leões, gladiadores, serem crucificados, queimados, porque eles criam naqueles que eles estavam pregando. As pessoas não têm fé, não têm convicção, elas nunca vão fazer nenhuma diferença na sua vida e nem na vida da igreja. Depois desse sofrimento, Deus, Ele me erguerá desse túmulo. Foi como Paulo descreveu tudo isso. Paulo, ele esperava a ressurreição até ele ser decapitado no ano de 65 por ordem de Nero.
Meus queridos, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. Eles fazem parte da vida de todo líder, aquele que se coloca no fronte para conduzir o povo do Senhor. Essa é uma verdade que nós precisamos ouvir. Isso prepara o crente para a vida, para enfrentar todos os tipos de problemas, sejam eles quaisquer, para enfrentar um câncer, perseguições, crises no casamento, crises na igreja, crises financeiras, você na sua escola, na universidade, no trabalho, sendo perseguido pelo seu chefe, pelos seus colegas, pelos professores. Como Paulo ficou, você certamente ficará. Você ficará perplexo diante de tanta maldade dos seres humanos. Paulo enfrentou a resistência de dentro da igreja. Não que fora ele estava enfrentando. Ele entendia que fora da igreja era normal. Mas os de dentro, daqueles que ouviram o evangelho, estavam tentando descredibilizá-lo como um líder escolhido pelo Senhor. Mas se você aprende desde cedo que a sua vida nesse mundo é como um vaso de barro que tem que ser quebrado para manifestar a glória de Cristo, que perseguições, provações e aflições fazem parte da vida normal de um cristão, você então vai se tornar um crente mais maduro. E quando a dificuldade vier, você vai reagir da seguinte maneira: eu creio e vou continuar falando, apesar de tudo isso que me está acontecendo. Eu vou continuar crendo no Senhor, apesar dos problemas que eu estou enfrentando. Lá no verso 17, Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que o vaso se quebre, para que o Rei apareça. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos